Neoplasia. Não engravidava, também vivia. Enxaqueca, trombose, neoplasia, do estômago. Os efeitos que hoje vocês conhecem que vêm do estrogênio, mal-estar. Imagina multiplicado por mais de 10 vezes. Era o Enovite. Hoje em dia, os nossos anticoncepcionais têm quanto de estrogênio? 0,3 gramas, 0,20, 0,15. Se for miligramas ou microgramas, 30, 20, 15. Aqui é 5. Imagina. Então, é um marco da evolução da indústria farmacêutica e do feminismo, da autonomia, da representatividade feminina, mas que teve custos muito altos para essa população. Olha a propaganda dos primeiros anticoncepcionais, que tem a coisa de um vídeo. Você tá chato? É. E assim, Tá parecendo de puteiro. A mulher com 5 homens em volta, né? Hã? Olha lá, that's right, boys. É isso aí, boys. Eu estou tomando pílula. Uhum. Que filme é esse, gente? Ninguém conhece. Geralmente vocês não reconhecem. Vocês não assistiram. É o caminho do bebê. Qual? É o basquete do bebê. Barbie, né? Barbie, eu sei. E na época, quando a Barbie foi lançada, foi mais ou menos na época do primeiro anticoncepcional, também era um símbolo de feminismo, de autonomia da mulher. Agora, depois, recentemente, com o novo filme da Barbie, ele entrou de novo com uma pausa, uma representação feminista. E é isso, né? Ele conseguir dar um defino e controlar para ter na hora correta, senão das meninas saem aqui. Algumas questões de prova. A gente vai tentar fazer no começo e depois no final de novo. Quero que vocês tentem resolver essa questão. 5 minutinhos. Menstrual fisiológico. Alguma coisa que escala, porque não é importante. Lembra do nome? Folículo, hormônio, folículo estimulante. Então, ele vai estimular a maturação e o desenvolvimento desse folículo. Oh, meu Deus. Final. O FSH vai estimular a seleção e a maturação desse folículo dominante. E junto do FSH, quem está andando? Estrogênio. Certo. Então, ele usa qualquer função que no ciclo normal. Ela mandou essa aula? Progesterona baixa. Ah, passa pela outra foto. Estradiol. Hum? Quantidade No moderada. brócolis? Sobe Ah, tá. e o FSH acompanha o estradiol. No final, cai todo mundo, não teve, aqui não teve população, mas não teve fecundação. O corpo útil não consegue manter as dosagens hormonais, cai todo mundo e o que acontece? Escalação endometrial e menstruação. E vai começar tudo de novo. Então, a gente sabe isso conhecidamente. E a gente sabe que quem é fixo, fase lútea, lembra? Fase folicular pode variar, mas fase lútea é sempre de 14 dias. Então, ovulou, 14 dias depois vai ter menstruação. Se a gente conhece isso, a gente sabe o que a gente espera do anticoncepcional. Certo? Anticoncepcional é composto do quê? Progestágeno e estrogênio. Estrogênio e progesterona. Quem que é mais importante? Progesterona. Progesterona.
Eu sei que o DIU ele tem uma ação local no endométrio. Agora a minipílula, A dose do DIU sistemicamente, progesterona, é muito baixa. Então, em alguns ciclos, ele não consegue ser anti-inflamatório. A mesma coisa da minipílula. É uma dose muito pequena, que não consegue manter esse de alto o suficiente para conseguir bloquear, para negar. Como que eles são contraceptivos, então? Como que eles são? Como eles agem na contracepção? Eles fazem o espessamento da parede, né? Um deles, do muco da parede. Faz espessamento para não deixar. Espessamento do muco, o que mais? Ele gera uma inflamação lá que não deixa o espermatozoide, não é? Progesterona não. Ah, não, tá, isso é de cobra. O que mais que eles fazem lá? O diumireno não é um dos mais seguros que a gente tem. Então, ele tem outros métodos de impedir a contracepção. Um deles vocês falaram. Espécie o muco. O que mais? Atrofia o endométrio, não é estressar. Se ele atrofia o endométrio, o que fica difícil de acontecer? validação. Fecundação. Já é difícil ocorrer fecundação, porque expressou o muco, mais duas coisas que ele faz. Ele altera o movimento das tubas uterinas para que ela não consiga jogar o óvulo lá dentro e ocorra a fecundação. E ele altera o movimento dos espermatozoides. Então, mesmo se eu conseguir fazer tudo isso, ocorrer a fecundação, ele dificulta a nidação por conta da atrofia do endométrio. Por isso, eles são eficazes. E tão eficazes. Você pode repetir a parte da tubularina? Altera a mobilidade, o movimento da tuba. Se eu tiver no Google, aparece, né? Tá, falando até agora que a progesterona não faz tudo isso. Para que a gente usa o estrogênio então nos tecidos? Não é a progesterona que tem população? Para que a gente põe mais hormônio ali? Principal motivo que a gente põe estrogênio nas clínicas: estabilizar o endométrio. Progesterona não deixa esse endométrio super fino. O que vai acontecer? O paciente vai ficar tendo escape. Igual paciente idoso, vocês atendem lá na UBS, tem sangramento pós-menopausa por atrofia endometrial. Se a gente ficar dando progesterona sozinha, esse endométrio vai ficar tão fino que não vai ficar tendo escape. E ela vai gostar disso? Não. Não sei conseguir prever o ciclo menstrual dela? Não. Então, o principal motivo de botar estrogênio é estabilizar o endométrio. Mas a gente está somando um efeito contraceptivo. Se a gente está dando estrogênio, ele vai bloquear o FSH. E também vai bloquear essa seleção do folículo dominante. Então, a gente está deixando esse anticoncepcional ainda mais seguro. E outro motivo, aquela paciente lá atrás, em 1960, que queria anticoncepcional, ela só queria não engravidar. Era suficiente. Hoje em dia, o que a gente quer de anticoncepcional? Não engravidar é quase um efeito secundário para os pacientes. O que a gente quer? Cabelo bonito, pele bonita, não ter líquido, não menstruar, controlar o ciclo, prever quando vai menstruar. Então, além de estabilizar o endométrio, ele traz outros efeitos benéficos para a gente. E a gente vai brincar com doses, brincar não, uma palavra boa. A gente vai readequar os N tipos de anticoncepcionais que a gente tem com doses diferentes de estrogênio e progesterona. E os efeitos adversos? Tudo tem Certo. preço. Vou entregar as RPs para vocês. Vou escrever aqui o que é importante vocês encontrarem dentro dessas RPs para explicar na hora de responder e depois a gente volta a discutir quando vocês encontrarem. Tá? Oh, meu Deus. Ó, tem os 4 casos todas, mas
Vamos juntar aqui. Escanear de uma vez. A nossa é o 4 mesmo? Sim. Faz 1 e 2 vocês. Ah, tá. Fechou. Nós faz 1 e 2 então. Nem pensei que ia dar desse muito. Pois é, eu vi que ela tava entregando tudo igual. Vai fazer, né? É 1 e 2. Agora o 2. Que eu tô. Tá fazendo 1? Pode ser. Ah, vai juntar as mesas. É porque eles estão fazendo 2, a gente faz 2. Vocês vão fazer o 2 ou 1? Nós vamos fazer 1 e o 2. A gente tem que fazer 2 casos. Dividir em metade. Pra ser mais rápido. Condom é camisinha, né? É. Mas agora você fica sabendo. Ó. Caramba.
aqui. Categoria 2 da Organização Mundial de Saúde. Isso está muito grande. Vou deixar esse livro aqui, alguns pontos, vocês precisam entender na hora de resolver aí, tá? Tem que responder em seguida aquilo ali, ó. Desde a época lá da primeira, eles vêm quase todas. Leva a gente. Estradiol. É um estrogênio sintético derivado de estrogênio equino. O que ele tem de tão bom? Alta essência de androgênio. Como ele faz esse efeito anti-androgênio? Quem sabe? Tudo bem. Ele aumenta a SHBG. O que a SHBG faz? Transporta a testosterona. Ele aumenta em até 400 vezes. Então, o que vai acontecer com a testosterona ali? Vai cair substancialmente. Para quem que é bom isso aqui? Pra quem tem Para acne. quem sofre. Para quem tem um hiperandrogenismo clínico importante. O que ele vai fazer de ruim? Porque agora eu falei coisa boa. Vai diminuir o peso, vai tirar a oleosidade, vai diminuir queda de cabelo. Então, o que ele vai fazer de ruim se ele diminuir tanto a testosterona assim? Queda de libido, principalmente. E essa é uma das queixas campeãs do consultório de ginecologista.
adora essa palavra. Nossos coleguinhas Integrante. que falam que fizeram o hormônio perfeito para o paciente. Tudo isso aqui é perfeito, tá? E o rejeito. Esse daqui, inclusive, é derivado do. Claro que ele não vem naturalmente, ele é produzido por uma molécula derivada do fígado fetal. Vai ter menos efeito colateral. Então é por isso que a gente prefere esse a esses dois. Mas a gente diminui o efeito colateral. Qual que é um dos principais que os pacientes têm medo? Quando usa a pílula. Trombose. A trombose é um medo um pouquinho maior. Diminui muito o efeito trombótico. Só que a gente perde em efeito antiandrogênico. Então você tem que sempre cair naquilo que eu falei para você. O que a paciente quer? E ela tem contraindicação para alguma coisa ou não? Esse daqui, Estetrol, só tem um anticoncepcional no Brasil que tem. Chama Nextrela. Quem conhece esse anticoncepcional? É o mais moderno que a gente tem hoje em dia no Brasil. Ele promete que mesmo tendo estrogênio, ele não tem as contraindicações do estrogênio para aquelas pacientes que têm, por ser o estrogênio totalmente evidente numa dose muito baixa. Sabemos, estamos começando a saber se é realmente isso, porque não traz até uns 2 anos. Mas é bom, para quem quer usar estrogênio e não tem todos os efeitos. Então, a gente tem esses 3 períodos. A gente vai precisar combinar eles. Lembra que o estrogênio não faz anticoncepção sozinho. A gente vai precisar combinar eles com as progesteronas. Aqui. O que a gente tem de progesterona? Você Esse conhece? do áudio aqui, ó. O Nestrela. Eu já passei essa aula, eu mandei essa aula. Ó. Sistema estradiol. Tá todos aqui, ó. Tem um monte, tá? Manda pra nós, Já tá no grupo, eu mandei em julho. Cicloprolona. Deixa eu levar. Etrogestrel. A gente não costuma combinar muito entre o levo, a prevenção, o Imanon e do Mereu, que a gente fala. Qual mais vocês conhecem aqui? Não registrel, cicloperona, fluorobazilum. Vamos falar desses. Lembra que as progesteronas também vão ter efeito androgênico ou antiandrogênico. Algumas mais, algumas menos. A gente tem moléculas de testosterona derivada de colesterol e molécula derivada da espironolactona. A derivada da espironolactona é essa aqui. Pensando já nisso, a gente tem uma molécula derivada da espironolactona. O que ela vai trazer de bom? Os casos, já tava aqui os casos ó, na aula, quando você gravou, é o mesmo caso que você tem, mulher 28 anos, hipertensa. Então, aqui a gente Qual é a quer resposta? pouca retenção hídrica, a gente vai escolher essa daqui. Quais são os anticoncepcionais que você conhece que tem essa progesterona? Iume, Ias, UIUMS, que é basicamente o Eu tenho do caso 2. que ele vinha do mercado, a gente chama AMI ou Isliza.
que é combinado com o antibiótico estradiol. Vai ser bom para quê? Hiperandrogenismo, ovário policístico, agora já ovário policístico, aluvação crônica, para pacientes que precisam desse aumento do HBG e potencializado com citroterol. Que ele vai ter de ruim, líquido. É de líquido. Desogestrel. Quem foi desogestrel? Vocês conhecem? Cerazete. Famoso Cerazete. E tem combinações de desogestrel com estradiol combinado. O Cerazete é isolado, só progesterona em 75 mg, vai poder para todas as contraindicações do estrogênio e ele tem um efeito antiandrogênico menor, ele não vai afetar tanto a libido. Então, a paciente chegou lá tomando selênio, ela estava melhor da pele, melhor cabelo, só que ela chega para você, doutor, eu não tenho mais libido, não aguento mais. A gente pode colocar para uma proteína de desogestrel. Certo? Para tentar interferir menos. Cloromazidona, quem é essa? Cloromazidona, uma outra progesterona, a gente não tem tantos anticoncepcionais no mercado a ver com ela, mas ela tem menos efeito antiandrogênico igual ao desogestrel. Certo? O que eu quero que você guarde disso? Que a gente vai sempre combinar o que a gente quer de efeito tanto do estrogênio quanto da progesterona. A grande maioria ainda é de estradiol. E aí vocês vão encontrar 003, 002 e 0015 de estradiol. Quando que a gente vai mexer com essa dose? Está. Menor dose possível quando você vai começar um método. Nunca usou nada, nunca tomou. Começa a menor dose. Viu que a paciente não está se adaptando, está tendo muito estado, não consegue controlar. Aumenta a dose. Ainda não deu, ou tem uma hiperandrogenismo muito pronunciado. Aumenta a dose para 3. Certo? Outra coisa, essas combinações de hormônios, além dos tipos, a gente consegue fazer uma combinação de métodos de tomar. Todo mundo já viu que tem cartela com 21, com 24 ou com 28. Por que tem essas combinações? Para que a paciente tome 21 dias e consiga ficar 7 sem tomar e ainda assim esteja protegida, a gente precisa ser de uma dose maior. Então, geralmente, quando é dose muito pequena, muito abaixo da dose que a gente fala de 15, pelo menos 24. 24, qual a diferença dessa e desse? Toma 21 para 7. Toma 24 para 4. E esse daqui? Contínuo. E muitos que vocês olham lá na cartela, por exemplo, esteja. A cartela tem 28, mas o final tem 4 de cor diferente. Esses 4 estão lá só por estar, para você não esquecer de tomar. São de farinha. Não tomei o 4, não tem problema nenhum. Então, sempre tem cores diferentes lá no final. 4, às vezes tem 7, 7 não tem. Mas 4 de cor diferente no final é farinha. Só para lembrar. Certo? Além disso, vocês podem ver outro conceito de pílula. Eu nem vou muito atenção para isso, mas vocês vão saber pelo menos. Monofásica, bifásica e trifásica. O que vocês acham que é isso? Uma mesma cartela com dosagens hormonais diferentes. Então, esqueci um comprimido. Eu não posso lá no final tomar, por exemplo. Por que você acha que a gente faz isso? Pílula com cartela com dosagens diferentes.
inflamação local. inflamação intraútero. Então ele vai alterar a mobilidade. O que mais? Mobilidade, função esquemática. Como que fica esse endométrio? Nem espesso nem atrofiado. Na verdade, ele fica impróprio para alimentação. Não está inflamado? Por que a paciente tem endometriose gravida? Ela tem uma reação inflamatória crônica. Então, não é propício para que aconteça a alimentação. O que ele vai fazer com isso? Justamente por conta dessa reação inflamatória, o paciente vai ter mais cólica e mais fluxo. O próprio cólico que está lá, além disso, ele danifica os espermatozoides. Então, a ação dele é basicamente mecânica. Qual é a diferença do cobre normal e do cobre prata? Vocês acham? De um lado oposto, vocês já viram algumas vezes. Tudo isso daqui é cobre, certo? Porque vocês veem lá no posto. Dura quanto tempo? 10 anos até. 10 anos. Qual que é a diferença do cobre prata? Ele troca esses tracinhos, em vez de cobre, de cima por prata. Mas aqui embaixo continua cobre. Eles falam que tem menos efeito lateral, nos códigos, sangramentos. Na prática é muito parecido. Não dou muita força. Quanto tempo dura o cobre prata? Vocês acham? 5 anos. E esse do posto dura 10. Ele tem uma alta concentração de cobre. Vocês vão ver outros, a indústria farmacêutica, também são de cobre, mas tem menos cobre, para tentar que o paciente tenha menos efeito colateral. Só que, consequentemente, vão durar 5 e o mini-DIL, que é para quem tem útero muito pequeno, 3 anos. Mas todos o mesmo efeito de ação, mecanismo de ação. Mirena e Carlina, qual a diferença? Qual hormônio primeiro? Começar, vai falar lá no começo. Espécie com mútuo, atrofia endométrio, mais altera a mobilidade do espermatozoide e da tuba. E qual a diferença dos dois? Quando a gente vai colocar carinho e quando a gente vai colocar menina? O que vocês acham? Quanto tempo dura o menino? Eles são longa duração, né? Os dois. E o carinho? Ele também é longa duração. Sim, também longa duração. Qual que é o hormônio 2 é o mesmo? Quem tem mais? É o Mirena tem mais. Então, É. quando que a gente vai escolher Mirena? Quando a paciente tem sintoma. Quais sintomas? Dismenorreia, irregularidade menstrual. Fluxo intenso, endometriose. Qualquer sintoma que você quer tratar, você vai colocar Mirena. A Irina é para quando a paciente quer o quê? Contracepção. Só contracepção. A Irina é muito mais gostoso de colocar, tá? Mas não interessa colocar. Ele também é mais trabalho. Ele também limpa a menstruação? Nem sempre. Você pode prometer que os dois livrem a menstruação? Não. Nenhum dos dois a gente pode prometer. Por quê? No Mirena, 80% para de menstruar, no Caína, entre 70% e 75%.
Quilena falando que é melhor para nulípera também, né? Bom por esse motivo, porque ele é bem pequenininho. Uhum. A gente nunca promete que isso vai parar de menstruar. A gente promete que vai ter um padrão de sangramento favorável. O que significa isso? Menstruar menos e menor quantidade. Pode ser que ela pare? Pode ser que ela pare, durante anos, 80. Chega até 86, 87 depois de 6 meses. Mas você não pode prometer que ela vai parar. Se ela for essa porcentagem, ela vai lá até que começar. Nunca prometeu. Mas, da mesma forma, por mais que a diferença é pequena, a paciente quer tentar parar de menstruar direto. Quem falou? Nesse caso é só falar que prometer que vai melhorar o padrão menstrual, né? Melhorar o padrão menstrual, isso que a gente promete. Iguanão. Quem que é o hormônio do iguanão? Como ele age? A mesma coisa, tá? O iguanão é anovulatório? O que vocês acham? Anovulatório. Onde está o iguanão? No braço. Então pensa. Ele está sistemicamente. Então o iguanão é anovulatório. Por ser anovulatório, ele é o mais seguro que existe. Até porque o paciente que está com iguanão vai tirar? Não vai, ela falou. Eu tenho uma paciente que tinha autismo. A gente tentou colocar, ela se furou. Ela furou, fez um buraco no braço para tentar tirar. Complicado. Mas, no geral, você não vai conseguir tirar o iguanão. Então, por isso ele tem o quê? Um índice de PIR muito baixo. Para quem quer bom iguanão? Quem não toma certo, adolescente, Ele não toma o quê? por ser reversível, mas de longa duração, todos esses. E falou que você retira volta rápida, na verdade, para você não. Tem um retorno ao padrão menstrual médio, não é tão rápido não, às vezes ele faz um bloqueio bem ativo. Mas mais, por exemplo, do depiprovetos, injetáveis, mais rápido. Quem mais? Para quem não tem tratamento nenhum, pelo amor de Deus, é uma paciente que quer usar 2 métodos. Você fala, vamos usar um plano. Mas, por que ele é ruim? Pode aumentar a acne. Esse hormônio não é antiandrogênico, ele tem um certo padrão androgênico. Sangramento irregular, principal causa de retirada do plano. Por quê? Ele não é tão eficaz que faz a manutenção para todo mundo. Então, o que ele faz com o remédio? Extremamente crucial. Então, a chance de ficar bem, sangramento de padrão ruim é grande. Fechando aqui, então, tem tecidos largos. Eu errei sobre as nossas besteiras. O que significa largo? Long action, reversible contraception. Um dos tempos mais importantes. Aqui em inglês. Certo? Agora sim, vamos no caso de vocês. Quem apresenta um exemplo? Beleza, eu vou falar para vocês. Mulher de 30 anos, gesta 2, para 2, cesárea, aborto 0. Procura o SL contraceptivo. Data da última menstruação a 10 dias. Método anticoncepcional atual, códon. Doença atual, ansiedade, fazendo uso de sertralina 50 mg dias. Antecedente pessoal, tabagista de 20 cigarros ao dia desde os 15 anos. Antecedente familiar, mãe é hipertensa, que sofreu um IAM aos 57 anos. E aí? Qual que é a primeira pergunta que você tem que fazer para essa moça? Você tem que fazer para 6 meses lá na NES. Critério de elegibilidade. Ela tem um critério 4? Não. Não. Não tem? O que significa critério 4? Contraindicação Indicação. absoluta. Absoluto. 3. Também não. Os riscos superam os benefícios. Isso supera
Benefícios superam os riscos. 1. Everybody. Então, a primeira pergunta seria: essa moça não tem critério 4, certo? Uhum. O que é o fator de confusão entre os caras? Ansiedade e tabagismo. Quando que ela seria um 4? Se ela tivesse mais que 35 Se ela anos. tivesse mais de 35 e fumasse mais de quantos? 15. 15. Lembra que isso aí sempre cai em questão de prova, porque as pessoas fez tabagismo e considera 4. Ela não tem um 4, mas ela tem o quê? 2. Um 3. Ela vira um 3. Por quê? Pela soma dos fatores. Ela não tem uma história familiar importante, doença cardiovascular, tabagista e isso, ela vira um 3, também soma. Então é de bom tom a gente usar o quê? Pra ela. Progesterona igual. Vocês iam prescrever pra ela então o quê? Um DIU hormonal. O Planon. qual a pílula? Vocês lembram só tem progesterona? Mini pílula. Didrospirona, qual outra? Cerazete que é? Desogestrel. Lembre que todas as pílulas de progesterona, vocês não explicarem, são todos contínuos. Por quê? Lembra que a gente não quer oscilar a progesterona para não fazer pico ali? Só a gente não tem o efeito do estrogênio. Então, uso contínuo. Tem a querida da mini pílula. Vocês ainda, e eu também, tenho contato com ela na UBS. Só que qual que é o problema da mini pílula? Lembra que eu falei para vocês que ela não é ambulatória? Uhum. Então ela tem alto índice de pílula, ou seja, é ruim. Quando que a gente usa ela? Só para quem está amamentando. Só. E se a paciente não puder comprar as outras duas de progesterogênio? Porque aí a gente vai estar somando o método, que é o da lactação. Mas ainda assim, só vamos passar isso se ela for uma paciente que não consegue comprar as outras. Certo? Uhum. Dúvida do caso 1? Do? Tem alguma outra coisa que indique um método mais que o outro? Não, né? Não vou falar nada aqui de que tem tudo que tem, que quer usar a longa duração, então, qualquer método. E a sertralina? Não Não tem alteração. Não, não tem interação nenhuma. 2. Tem aí pra gente. Mulher de 28 anos no Luizerta deseja contraceptivo com bloqueio da menstruação, pois apresenta muitas cólicas. Já investigou com o ginecologista e não possui endometriose. Data da última menstruação a 13 dias, método anticoncepcional atual tabelinha. Doença atual, hipertensão bem controlada com losartana 50 mg dia. Antecedente pessoal, etilismo social e negatabagismo. Antecedente familiar, pai com diabetes mellitus. E aí? Antes da gente ver esse caso, uma paciente que não tem nenhuma patologia, mas quer não menstruar. O que vocês prescreveram para ela? DIU hormonal. Mirena, que a gente viu, hormonal pode ser cocaína. Ou o quê? Lembra lá atrás que a gente conversou quem estabiliza o endométrio? Está feliz? É o estudo de Então, se a gente pensar, o que a gente daria para essa paciente? anticoncepcional oral combinado. Uma pílula combinada, em média, a alta dose, que é o 0,2 a 0,3 de estradiol ou os outros, e de uso Contínuo. contínuo. Então, não confundam. Vocês têm mania, todo mundo, de pensar, não que é menstruação da Mirena. Não é só Mirena que trata, até porque 20% fica menstruando. E aí, para que controla melhor o endométrio é estrogênio. Tanto que muitas vezes a paciente tem um sangramento uterino normal,
Não. Não. Não tem. O que ela tem? Categoria 3. 3. Por que ela é categoria 3? Hipertensão controlada. Por que a gente não dá tudo isso? Lembra que tudo isso que a gente está falando é de combinados, tá? Se a gente pensar em prioritagênia, não é categoria 1. Por que quem tem hipertensão é categoria 3? Porque o estrogênio embólico. aumenta isso. Aumenta a pressão. Como o estrogênio aumenta a pressão? Mecanismo de ação. Vasoconstrição. Como que ele faz vasoconstrição? Falei que ele expressava as coisas. Já avisei. Onde que ele age para fazer vasoconstrição? Toda vez que vocês verem um E2 e um E4, é a abreviação. E2 de estrogênio, E4 de progesterona. Não me pergunte por quê. Só sei que é assim. Onde que ele age para aumentar a pressão? Ah, eu nem procurei. E aí, o que vai acontecer? Aumenta a aldosterona, lá no final o paciente vai reter sódio, reter líquido, aumentar a pressão. Depois que a gente dá anticoncepcional combinado para paciente, pode aumentar entre 20 milímetros de mercúrio a sistólica e em 10 a diastólica. Até. Então, o que a gente tem que fazer antes de dar um anticoncepcional combinado? Medir a pressão. Para a gente saber pausar o seu paciente. Uma paciente que já está com uma pressão no limite, a gente vai tentar não dar, ou dar pelo menos um estetrol, um estrogênio mais evidente que tenha menor ação no sistema imunológico. Na consulta dela, você medir. Olha aqui, ó. História familiar com doença, categoria 3 aqui. Ela já é hipertensa, a gente vai tentar evitar esse estrogênio. O que vocês vão dar para ela? O quilena, pode ser, não? Ela é no líquera, O que ela pediu? contracepção. Bloqueio da menstruação. Bloqueio da menstruação, além de tudo. E melhora da dismenorreia também. E melhora dessa dismenorreia. Então, Mirena. Mirena, né? Então, responderam errado. foi esse caso? Foi? Muitas. Até podia, mas o que aconteceu se ela e ela não quer parar de menstruar? Depo-provera. O que é o hormônio do depo-provera? Vocês me falaram lá mais cedo. Hidroxiprogesterona. O que ele faz? Aplica um endométrio. E é um anticoncepcional default. Você aplica e ele fica agindo de longa duração e
Alterações estruturais? Alteração da anatomia, endometriose, mioma submucoso, DIP. qualquer doença que altere a qualidade da urina, distorça, DIP? DIP. endometriose, cervicite, doença sexualmente ativa no momento. Por quê? A gente tem medo de colocar um paciente muito vulnerável às vezes pelo risco de quê? Doença inflamatória prévia. Então, deve prover, às vezes, bastante gente usando na UBS, mas não é bom. E se perguntar, engorda? Não é bom, deve engorda. É o único que tem estudo comprovando isso. Mas aí vocês têm que voltar e falar para você, eu ganhei 15 quilos. Mentira. No máximo 4. 15 quilos não foi afetada da problema, tem bloqueio. Então, aqui, poderia, até poderia, mas não é o melhor. E a chance dela ter um sangramento anormal que ela não quer é muito grande. Mesma coisa do linfanoma. Ela quer parar de menstruar, não consigo colocar no linfanoma, não consigo controlar. Então, diuretina é a melhor opção. Bora pro próximo. Mulher com hipocrisia, para doente de parto normal, para normal. Saber se manter o mesmo contraceptivo, eu já utilizo isso há 10 anos. A longo é 15 dias, e o método anual é o seguinte: na descendência, tem tratamento de hepatite, megas sexuais e na família avó materna. Tem categoria 4? Tem. Essa tem. Qual que é? Doença hepática ativa. Qualquer uma. Por que que a gente não vai dar estrogênio para paciente que tem doença hepática ativa? Na verdade, não é nem estrogênio, não vai dar nada oral. Por quê? Metabolização hepática. Onde é metabolizado? Onde lá no fígado? Mais internamente. Ó, o citocromo lá, velho. Fígado bonito? Quem metaboliza, gente? CIP3. Isso é importante. O citocromo, como que é o nome dele? CY, alguma coisa assim. P450. E aí aqui tem uma enzima que chama o quê? Eles falaram. CIP3. CIP 3 a 4. Tanto estrogênio quanto progesterona metabolizado aqui, tá? Falei, CY é o CIP. Se a paciente está com uma doença hepática, É o CIP, CY que eu tava falando. um anticoncepcional oral, o que vai acontecer? Vai piorar, vai ter insuficiência hepática. Então, ela tem contraindicação para tudo que seja oral, principalmente o estrogênio. O que vocês vão dar para ela? E aqui cai um mito que as pacientes falam muito. Toma o mesmo remédio há sei lá quanto tempo, não está fraco. Existe isso? Não. Ela pode tomar por 25 anos. Não existe isso, pelo amor de Deus. O que vocês passariam para ela? Viu? Planon. Preservativo a gente vai basicamente passar para todo mundo, né? Se possível. Mas o que acontece com ele? Ele tem um índice alto. Lembra que o índice de Peer é o contrário. Quanto mais baixo, melhor. Qual que é o teu índice de Peer? Já teve uma prova de ciência, tem que ir lá fora. Tanto se pudesse gravar uma gestação por um ano e 100 mulheres, né? São gravidezes por 100 mulheres ao ano. Isso, basicamente isso. Quantas gravidezes ao ano, no geral é 100. Então, quanto menor, melhor. Quem é o menor de todos? O anão. Quem é o maior de todos? Método comportamental. Os comportamentais. Então, dessa daqui, vocês escreveriam qualquer um que fosse não oral e sem
8 dias. Né? E o 4? Tem categoria 4? Tem. Já veio com aula, né? Esse projeto. Por que não pode usar esse projeto? Risco de AVC. Por que isso também aumenta o risco de AVC? Ele tem um efeito coagulante. Então, se a gente pensasse aqui, lá no início falou, olha, qual que tem também maior efeito coagulante nos estrogênios? Tinestradiol. Ele age diminuindo. Ela tá tomando isotretinoína? Ai, Jesus, vamos lá. E aumentando o fator da coagulação específico. Então, lembra que não é só porque vai piorar a enxaqueca, também vai, mas porque a gente vai estar aumentando o risco da perda com AVC. Então, categoria 4 absoluta. O que vocês passariam para ela? Implante ou DIU? Implante ou DIU? Implante, DIU, ela não quer engravidar, até porque ela está tomando uma medicação teratogênica. Qual vai ser a medicação comum do dia a dia? A da APA. Então, o dermato vai lá, passa Bactam e a manda para você. Isotretinoína. Então, essa é a medicação do quê? Um LARC. Qualquer um dos LARCs. Dúvidas desses aqui? Não. Mais uma coisa que eu quero falar com vocês. O que a gente pode usar de método de contracepção de emergência? Fio de cobre. É comum no Brasil usar fio de cobre? Não. Não. Fora daqui é muito, mas no Brasil não é. E o que mais que a gente usa? Levonorgestrão, não é? Pílula. Fio de cobre e Mas pílula. por que não é comum? É tão barato de vez em quando. O que é a pílula de espinho? É levonorgestrão, não é? Levonorgestrão. Lembrando, lá no começo, que a gente viu como a gente faz a contracepção no ciclo. O que isso daqui vai fazer no ciclo da paciente? A gente vai tentar fazer um pico de progesterona para tentar inibir o pico de LH. Então a gente dá uma alta dose. Lembra que no anticoncepcional você está dando uma dose contínua para ficar aqui. Aqui a gente dá uma alta dose. Quando que vai ser eficaz? Vai ser mais eficaz essa pílula de espinho? Até 72 horas. Na primeira metade do ciclo, além das primeiras 72 horas. Na primeira metade do ciclo. E se ela tomar aqui? Na segunda? A taxa de falha. É alto. Aí vem neném. Só que ainda assim, a gente tenta fazer com que essa paciente não engravide. Por quê? O que esse levantamento vai fazer? Espessar o músculo, alterar o endométrio. A gente vai tentar que mesmo que tenha tido a ovulação e a fecundação, que ele é passado, a gente vai tentar que não tenha anidação. Mas a taxa de falha é muito grande. Então, pensando nisso, o paciente não tomou pílula no dia seguinte, está tomando anticoncepcional. E ela esqueceu uma pílula. Quando que é melhor esquecer a pílula? Daqui pro final. Esqueci de tomar a pílula e é presente. Tentando bloquear a ovulação. Esqueceu aqui, a chance de ovular é muito grande. Esqueceu o que vai acontecer? A progesterona vai cair, o LH vai conseguir subir e fazer um pico de novo.
gente chega. Esqueceu aqui, mas já no outro, se ela tiver do lado certo. Então, esqueceu aqui é melhor do que esquecer aqui. Claro que esquecer não é bom, né? Mas, e se ela tomar de progesterona? Ela não pode esquecer nunca. Porque eu tenho que manter essa progesterona estável o tempo todo. Certo? Uhum. Só ver se foi o que Isso aqui eu quero depois vocês deem uma estudada melhor, tá? De ação do estrogênio no fígado. Tanto no aumento de pressão, no mecanismo de insulina de angiotensina, quanto na forma de efeito procoagulante e procoagulante. E lembrar da interação medicamentosa. Lembrando disso também que a gente falou, que vai agir no fígado, que estava aqui. O que vocês não podem esquecer? Todas as medicações forem metabolizadas pela mesma enzima, pelo mesmo citocromo, vão ter interação. Quais são as mais conhecidas? Fenitoína, carbamazepina, barbitúrico, imodona, topiramato, Antipsicótico aí, né? carbamazepina, Os doidinhos lavandina, tudo engravado. rifampicina. Para que pediu rifampicina? Tuberculose. Tuberculose. É comum prescrever rifampicina? Graças a Deus não. Então, é certo quando a paciente fala, eu engravidei porque falhou o anticoncepcional, porque eu estava tomando antibiótico. Não é? Só está tomando rifampicina. O que pode acontecer quando a paciente toma antibiótico? Diarreia e vômito. Se ela tem diarreia e vômito, próximo do horário que ela tomou, ela não vai absorver ele. Por isso que aumenta a taxa de falha. O que a gente precisa orientar a paciente? Tanto se esquecer pílula, quanto se tiver diarreia e vômito, próximo do horário da tomada, ela tem que usar preservativo nesse ciclo. Nesse mês inteiro aqui. Ou preservativo ou outro método. Então, quando ela fala, eu engravidei porque eu estava tomando antibiótico. Não, só se for rifampicina. Porque aí ela vai engravidar mesmo. E pensa, se ela está usando qualquer uma outra droga dessa, que também compete pelo mesmo citocromo, o que vai acontecer? Não vai absorver direito, porque não vai metabolizar direito, então ela tem mais risco de engravidar. E, se for alguma convulsivante, vai convulsionar. Então, aqui tem contraindicação para qualquer método oral, até o de progesterona, que também é metabolizado da mesma enzima. Certo? Prova de residência adora por isso aqui. Outra medicação que tem interação. Algumas medicações contra HIV. Como geralmente quem não é infecto não sabe detalhes, sempre que a paciente usa a medicação para HIV, a gente tenta não usar nada oral. Até porque é um tratamento muito dinâmico, toda hora muda. Então, às vezes ela usa uma que não interage, cada mês o infecto trocou. Então, geralmente, o paciente tem HIV, que usa o coquetel, a gente tenta não usar nada oral também. Isso aqui. Progestagênios. Únicas contraindicações de progestagênio, que é a categoria 4. Gravidez e câncer de mama atípico. Todo o resto é 3. Todo o resto é 3. Então, progestagênio basicamente não tem, tá? 4 são essas duas. Lembra? Qual seria uma 3, por exemplo? Trombose. Categoria 3. Claro que a gente acaba não passando, né? Não é 4. Paciente com trombose atípica, indicação de colocar de cobre. Paciente com história de câncer de mama com receptor positivo, fio de cobre. Antes do que a gente falou, não lembrar de não confundir o tabagismo. Para ser 4 tem que ser mais 35 mais que cigarro.
Amém.